Eu não faço... Brincadeira. Nós somos muito edificadas, pastora. Eu creio que você tem autoridade para falar. Ela é da área da saúde, você deve saber disso. E acho que o que ela quis dizer, de uma maneira bem descontraída, não é uma questão de ser magro ou ser gordinho, é uma questão de saúde, né? Nós estamos falando disso. Você pode ser gordinha e ter saúde, não tem problema. Tá bom? Então, não tome isso de uma maneira pessoal, e sim como uma motivação. Eu fui no médico, eu estava contando, né? E o médico acabou comigo, porque eu fui cair na besteira de falar para ele que eu era pastora. E aí, ele é pastor também, ele pregou para mim. Ele pregou para mim. E eu saí de lá, assim, chocada. Eu falei, amém. Foi um choque de realidade, né? Para a minha vida, e eu tenho buscado responder. Amém? Está tudo bem entre nós? Amém, irmãs. Nunca mais vocês vão vir no culto. Elas vocês vão ver. Vocês vão vir. Por favor, não fujam. Não saiam daqui. Amém? Depois disso, nós temos um docinho para adoçar a sua vida. Tá bom, pastor? É um docinho individual, um para cada um, então não vai ter problema. Você vai receber ali na porta, junto com uma lembrancinha muito especial, que nós fizemos, eu fiz especialmente para você usar na sua bolsa e lembrar todos os dias que você é um jardim secreto. Tá bom? Então, foi feito com muito carinho. Não é uma coisa que você vai desperdiçar, dá para você guardar batom. É uma necessaire muito especial. Tá? Foi preparado para você. Eu quero ministrar uma palavra. Antes eu quero orar. Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa ministrar o coração de cada uma das minhas irmãs. Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que fala. Um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona, um Deus que nos exorta, um Deus que nos capacita. Por isso, Senhor Jesus, que nesta tarde elas saiam inspiradas. Senhor, nós quebramos todo peso, todo jugo. Senhor, e declaramos que o Espírito do Senhor é sobre nós, em nome de Jesus. Amém, irmãs? O tema da minha palavra, eu vou ser bem breve, eu não vou exceder 6:30, pode ter certeza. É desfrutando do secreto. Como eu falei para vocês, eu ia ministrar uma palavra, Deus mudou na segunda-feira e Ele me deu uma palavra. Então, isso vem do trono do Senhor para você. Eu quero começar lendo com você Gênesis 2:8. E diz assim: então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Quero que você preste muita atenção na palavra que eu vou ministrar. Não se distraia com nada. Não se distraia com o celular, não se distraia com a irmã do seu lado. É uma revelação que, assim, eu fiquei tão impactada, e eu creio que vai impactar a sua vida também. Então, se você for perceber na palavra de Deus, desde o princípio, desde o início da criação, Deus começa formando o quê? Um jardim. Olha como o tema vem de encontro a nós. Então, fala que lá em Gênesis, no início da Bíblia, então plantou o Senhor Deus um jardim. E aí fala que quando Ele plantou o jardim, Ele pôs ali o homem. Então, quando Deus, Ele olhou para você, Ele olhou para o homem, Ele olhou para aquilo que Ele ia formar, Ele disse: essa pessoa, esse ser humano que eu estou criando, esse homem que eu estou criando, que eu quero ter intimidade com ele, ele não pode viver nada menos do que um jardim. E a Jardim do Éden, irmãs, o significado de Jardim do Éden é paraíso. Então, eu quero falar para você, Deus te criou desde o princípio para viver no paraíso. Não é para você ter uma vida menor do que isso. Não é para você ter uma vida de tribulação. Não é para você ter uma vida, às vezes, de miséria. Não é para lhe faltar nada. Deus te criou, te constituiu, te colocou um paraíso. É para você desfrutar. E fala que Ele queria ter relacionamento com o homem. Então, quando você olha para a sua vida hoje, por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, você não pode ser como Adão e Eva, ou como Eva que vai lá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que desfrutar das maravilhas de Jesus. Você não tem que ter dúvida do que Deus tem para você.
Deus te constituiu, te colocou no paraíso, no jardim. Mas olha que interessante, desde o princípio criou o jardim, o homem, para colocar o homem. Tudo foi criado para quê? Para agradar o homem. Mas lá em João 19, do 40 ao 42, olha que poderoso, diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus. Já tinha acontecido a criação do mundo, já tinha o homem sendo constituído, muitas coisas já tinham acontecido, Jesus já tinha vindo à terra, se feito homem, morrido por nós. E olha só, tomaram, pois, o corpo de Jesus e os envolveram em panos de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Irmãs, olha que poderoso. O mundo foi criado, o jardim foi criado para colocar você. Mas o que o homem fez no jardim? Pecou, errou, destruiu a criação de Deus. Não valorizou o jardim. Então o homem estava condenado ao quê? À morte. Jesus veio, morreu para reconciliação, e fala que novamente, onde eles colocaram Jesus? Aonde? No jardim. Novamente. Para quê? Porque novamente Deus está falando para nós: eu tenho o paraíso para você. Meu filho morreu no seu lugar, por mais que você não valorizou o primeiro jardim. Eu estou colocando meu filho morto, enrolado em panos de linhos, novamente em um jardim para reconciliação, porque eu quero ter comunhão com você, e eu tenho com você uma vida de desfrute. Irmãs, eu não sei se você consegue entender isso. Nada na palavra de Deus é neutro. Há um propósito de nós fazermos isso aqui, esse jardim. Novamente, Deus faz algo para colocar você em um jardim. Então, foi em um jardim que Jesus foi colocado. Também no Novo Testamento. Começou lá no Velho, com a criação, e foi para o Novo, com a reconciliação. Irmãs, eu fico borbulhando assim, ó, da vida de Deus. Eu passei uma semana empaquetada com isso. A reconciliação é no jardim novamente. A semente da reconciliação, ela é plantada no jardim, para que nasça a reconciliação, e você continue desfrutando do jardim do Éden, do paraíso. E lá em Isaías 58:11, olha só, um pouco mais para frente, diz o seguinte: o Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. Ele te criou, te colocou num jardim. O homem pecou, ele mandou seu filho morrer, reconciliação para ter comunhão com você. Ele volta a ter comunhão com você, e ele coloca você novamente no jardim do Éden, no paraíso. E depois ele afirma o seguinte: além de você desfrutar do paraíso, agora eu te faço jardim. Ou seja, o Senhor insiste conosco. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de sobrenatural. Deus é um Deus que não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. Se desde o princípio Ele criou você para ter uma vida de desfrute de paraíso, você vai acabar, na palavra de Deus, lá em Apocalipse, na eternidade, reinando com Jesus. Não há nada que possa atrapalhar. Os seus erros não podem atrapalhar. As suas falhas não podem atrapalhar. Às vezes a sua natureza humana não podem atrapalhar. Deus o tempo todo vai te perdoar e vai te falar: eu te fiz jardim. Você é como um jardim regado. E agora, irmãs, você não mais está num jardim, mas você é o próprio jardim. E é aqui que eu quero começar. Rapidamente. Você é o jardim.
Você é um jardim regado. Irmãs, eu não sei se você já parou. A pastora deu um exemplo muito bom aqui de Olambra. E olhou um jardim. Um jardim, ele nos oferece muitas coisas. Um jardim, ele é limpo. Um jardim, ele é agradável. Um jardim, ele é cuidado. Um jardim é um lugar que dá vontade de estar. Você olha isso aqui, você fala, nossa, que lindo que está essa decoração. Irmãs, eu fiquei encantada, está tudo lindo. Então, quando você é um jardim, eu quero te fazer uma pergunta. Nós somos irmãos, nós andamos juntos aqui. Eu quero te perguntar, você é um lugar agradável para se estar? Você é um lugar cuidado? Você é um lugar limpo? Você é um lugar onde as pessoas olham e falam, meu Deus, que delícia estar do lado da pastora Simone. Que delícia estar do lado da Joyce. Como ela é agradável. Como ela é amável. Ou você não tem sido um jardim. Às vezes você está de mau humor. Às vezes você está de cara feia. Às vezes você está insatisfeita. Não que você não possa estar. Mas a essência da criação é você ser um jardim regado. Então, nós temos que expressar na nossa casa esse jardim. Nós temos que expressar no nosso casamento este jardim. Nós temos que expressar na vida dos nossos filhos esse jardim. E nós temos que expressar na vida dos nossos discípulos esse jardim. Você precisa avaliar se as pessoas, quando elas olham para você, elas encontram um jardim. Um lugar que expressa formosura, um lugar que expressa graça. Se você for avaliar um jardim, ele não espera nada em troca. Pode parar para pensar. Deus criou o jardim, colocou o homem, e ele deu uma ordem ao homem. Irmãos, uma ordem. Existe estudo que havia mais de 3.000 espécies de árvore. Olha que coisa triste a mulher, né? Eu entendo, Eva. E Deus falou para ele assim, olha, para Adão e Eva, pode comer de tudo, só não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde que ela foi comer? Não adianta, irmã, de melhor não ter falado. Comida, foi lá comer. Entendeu? Por quê? Ela não obedeceu, mas presta atenção, a essência da criação, a terra, o jardim, não mudou. Não fala que o jardim mudou. Não fala que no jardim que Deus criou, houve alguma praga, houve folhas secas. Não fala, muito pelo contrário. Eu penso que o jardim era algo lindo, algo formoso. Então, o jardim, ele não espera nada em troca. Entende? Você pode ver, você vai num jardim, você senta, sempre tem uma sombra. Não tem? Sempre tem uma árvore e sempre tem uma sombra. Você é sombra para os seus filhos? Você é sombra para os teus pais? Ou você parece um dia ensolarado, queimando a cabeça? Você é um lugar onde oferece flores ou espinhos? Você é alguém que tem sempre um ar fresco? Ou você parece sempre muito calorosa? Muito esquentada? Porque Deus te colocou no jardim. E por conta do homem, Jesus reconciliou. E novamente te colocou no jardim. E não mais só te colocou, como também te fez jardim. E aí você oferece o que o jardim oferece? Sabe, irmãs, além de nós sermos um jardim, o segredo para que nós possamos nos comportar como jardim, eu coloquei três que o Senhor falou no meu coração, quando eu ia montando a palavra, o Senhor ia me dando direção do Espírito, que, na verdade, eu trago para a minha vida. 3 muito importantes que eu quero que você leve com você. Para ser um jardim que oferece sombra, para ser um jardim que oferece frutos sem esperar nada em troca. Às vezes você vai no jardim, você come uma bala e joga no chão. Estou falando de nós, não estou falando de uma pessoa específica. E aí sempre tem alguém ali que vai cuidar e fazer a manutenção, mas o jardim não muda. Ele não faz cara feia com as arvorezinhas porque você, de repente, fez alguma coisa. Ele continua com a essência da criação, sendo um jardim, com árvores bonitas, regadas, cuidadas, com flores, com fresca, com manancial de águas. Então, o primeiro segredo para você ser como um jardim, está lá em Isaías 58:6.
O primeiro segredo é: seja piedosa. Sabe, irmã, nós estamos vivendo numa geração muito egoísta, que quer tudo para si e tem muita dificuldade em dar. Muito. Eu estou, assim, marcada pelo coração das irmãs com o meu presente lá, os armários. Porque isso demonstra um coração piedoso, um coração disposto, um coração abençoador. Olha o que diz lá em Isaías 58:6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Piedade aqui fala de dois sentidos, fala de amor, fala de respeito, fala de dar, fala de ser compadecido com as pessoas, com a necessidade do outro. Eu não falo uma necessidade só material, financeira, não. Eu falo, às vezes, de uma necessidade espiritual. Às vezes, eu falo de uma necessidade emocional. Então, nós temos que ser piedosos, nós temos que nos compadecer da situação e manifestar amor. Amor para com o próximo. O fato de nós manifestarmos amor não quer dizer que nós somos tontos. Eu posso te amar e, às vezes, chamar a sua atenção com algo, mas não muda o que nós sentimos um pelo outro. O amor não muda. Então, esse amor é uma fonte inesgotável. Você tem que ter essa fonte inesgotável, porque quando você tem esse amor, essa fonte inesgotável, você se parece com Jesus. Mas tem um segundo segredo, porque eu não tenho muito tempo. É o reparta o pão. Está lá em Isaías também, que foi a passagem que Deus falou comigo, Isaías 58 inteira. Depois leia Isaías 58. Leia o livro de Isaías 58:7, diz o seguinte, 58:7, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desamparados, que vêm do nu, cubras, e não te esconda da tua carne? Irmãs, isso é muito forte. Além de nós termos o segredo para sermos um jardim, além de nós sermos piedosos, nós precisamos ser alguém que reparte o pão. O pão aqui pode ser o pão de alimento, de repartir, mas também pode ser o pão que é a palavra de Deus, que é a verdade da palavra de Deus. Reparte esse pão, prega o evangelho, anuncia as boas novas. Vai lá resgatar os oprimidos, os perdidos, rejeitados. Eu não sei se todo mundo aqui já teve experiência de ir numa comunidade, pregar o evangelho para as crianças, ou de pregar para uma mulher na rua. Eu me lembro uma época que eu fazia faculdade na Vila Maria, e eu fazia faculdade com a pastora Gleice, minha prima, e nós estávamos indo embora, e nós andávamos da faculdade até um determinado ponto para pegar o fretado. E todas as vezes que nós íamos embora, nós passávamos numa rua e tinha uma prostituta. E ela estava sempre assim. Sempre assim. Aí você olha e fala assim, ela está assim porque ela está no ponto, né? Tá chamando atenção. E um dia nós paramos para pregar para ela. E aí eu falei para ela assim, por que você está sempre assim? Isso tem alguma coisa a ver com o que você faz? Ela disse, não, porque tem um demônio sentado aqui. Ela disse que tinha um peso que ficava sentado, e ela ficava o tempo todo assim. E nós pregamos o evangelho para ela, e oramos por ela na rua. Mas hoje em dia nós vivemos em um tempo onde nós temos medo. Mas o medo não pode nos parar. A piedade, o amor, o repartir o pão tem que estar no seu coração. Para pregar o evangelho por todo necessitado. Às vezes eu ando com meu marido e ele fecha o vidro, eu falo para ele, para de ser assim. Não precisa, eu não estou dizendo que a gente vai correr risco, não é isso. Eu tenho medos também, inseguranças, tanto que eu nem gosto de morar em casa. Mas se Deus me der a oportunidade de pregar para um necessitado, eu vou pregar e eu vou repartir o pão. Então isso é ser jardim. O jardim não escolhe quem está pegando a fruta dele. Espera aí, você não vai pegar não, porque você não está bem. Você não está bonitinho, usou droga. Não, não, não. Qualquer um pode se entrar na sombra do jardim. Qualquer um pode desfrutar da sombra do jardim. Qualquer um pode comer do fruto da árvore do jardim. Não é só o bonitinho, não. É o necessitado. É o que está, às vezes, condenado. É o que está oprimido. Nós estamos aqui, eu e você, num lugar bom, de conforto. Nós já conhecemos a Jesus.
Mas para você ser como um jardim, que diz lá na palavra, em Isaías 58:11, você tem que repartir o pão. E o terceiro ponto, o terceiro segredo, eu estou caminhando para o final, é se prepare para Deus. Eu quero falar para você, irmãs, isso é muito, muito, muito poderoso. Não sei se você consegue sentir o negócio tá em ebulição dentro de mim. Se prepare, porque Jesus está voltando. Se prepare para Deus. Se prepare para receber o noivo. Eis que ele vem sem demora. Então você tem que estar preparado. Ele vai levar os seus. Vocês têm que estar pronto. Pronto fala de você estar inserido no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Tem um livro do pastor Aloísio, que é 21 dias no tempo do fim. É um estudo do Apocalipse de uma maneira mais detalhada. Em 21 dias, é diferente daquele livro, Apocalipse Sem Mistério. Irmã, se você ler aquele livro, você muda completamente a sua vida. Se você não leu, leia. 21 dias no tempo do fim. Às vezes nós achamos que simplesmente porque aceitamos Jesus, somos salvos e vamos no culto e na célula, nós vamos ir com Jesus na segunda vinda. Irão os vencedores. Os vencedores, os que estão inseridos no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Você entende isso? Então se prepare, olha o que diz lá Isaías 58:13. Se desviares do sábado teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas, no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. O versículo fala de guardar o sábado, mas isso está relacionado a ter um compromisso com Deus. Fala de você não estar falando palavras vãs, fala de você honrar o Senhor, fala que Deus é digno de honra, que o Senhor é digno de honra, fala de você seguir os caminhos. As pessoas, algumas igrejas se apegam à primeira parte, tem que guardar o sábado, não é isso. Nós vivemos no tempo da graça, da reconciliação, mas fala de você não se desviar, fala de você honrar a Deus, fala de você seguir o caminho do Senhor, fala de você não falar palavras vãs, sabe, de você não estar envolvido com coisas naturais. Irmãs, nós mudamos para cá, não é porque eu queria mudar. Eu morava super bem, estava super tranquilo. Meus filhos encaixados, mas eu mudei para cá porque Jesus está voltando e eu estou me preparando. Eu estou me preparando, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, o propósito do Senhor. Então fala de nós não se prepararmos. Às vezes Deus vai te enviar para lugares. Às vezes Deus vai te mudar de célula, às vezes Deus vai te dar novas direções. Se prepare para Deus. Você deseja ser um jardim? Mas nós falamos, além de ser um jardim, de nós desejarmos ser um jardim, eu falei de nós sermos um jardim o quê? Secreto. Irmã, você sabe o que quer dizer secreto? Secreto quer dizer privado, íntimo. Sabe por que Deus nos fez como um jardim regado, como um jardim secreto? Porque Ele quer que você seja privacidade. É isso? É isso, Tainá? Privacidade exclusiva, né? Enfim. Que você seja exclusivamente dEle. Que você seja alguém privado, onde o Senhor pode acessar a você. Fala de privado, fala de você não dar o seu coração para todo mundo. Mas de você ser alguém que entrega o seu coração no Senhor. De ter intimidade com o Pai. Isso é um jardim secreto. É um jardim privativo. Guardado por Deus. No secreto de Deus. Quando você se torna um jardim secreto, você não deixa mais todo mundo ter acesso. Até então tinha, mas nesse caso nós não estamos falando do jardim Deus, nós estamos falando do jardim Marília, do jardim Andréia, do jardim Luanda, do jardim Juliana, do jardim Verônica, do você jardim. Não é todo mundo que pode acessar você, que pode acessar o seu coração. Você tem que ser secreto, você tem que ser íntimo. Olha o que fala lá em Salmo 91, do 1 e 2.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, a nossa confiança tem que estar com Deus. Então, nós não podemos nos confiar a todo mundo. E eu não estou dizendo que você não possa confiar a sua vida, a sua liderança, mas você é um jardim secreto, cuidado por Deus. Você não pode ser acessível. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou bom de relacionamento, mas minha vida é um livro aberto. Não, você é um jardim secreto. Sua vida não pode ser um livro aberto. Sua vida tem que estar no secreto de Deus. Estar no lugar secreto é o mesmo que se achegar a Deus de uma maneira pessoal. Tanto precisamos adentrar o secreto de Deus, como ser fonte inesgotável de refúgio. Nós, mulheres de Deus, nós somos sempre uma fonte inesgotável. Se eu te procurar, você precisa me atender. Se você me procurar, eu preciso te atender. Nós estamos aqui para suprir umas necessidades da outra. Nós estamos aqui para ser refúgio e fortaleza. Nós estamos aqui para estar na sombra do Onipotente. Nós estamos aqui para descansar no Senhor. Nós estamos para ser jardim secreto. Sabe, irmãs, e o último ponto, eu quero falar para você o seguinte: as grandes mulheres de Deus, na palavra, elas foram como um jardim secreto. Eu podia falar para você de Sara, eu podia falar para você de Ana, eu podia falar para você de Débora. Onde que Ana gerou seu filho? No secreto. Como que Débora guerreava? No secreto. Como Sara se tornou mãe de multidões? No secreto. Mas eu quero, por coincidência, como a pastora Flávia, falar para você de Esther. Rapidamente, Esther foi alguém que ofereceu a sua vida em prol do povo. Um jardim, ele oferece a vida em prol daquele que vai até ele. Você tem oferecido a sua vida em prol de quem? Qual é a causa que você morre? Olha o que diz lá em Esther 4,16. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, pereci. Também quero te desafiar a ler o livro de Esther. Eu li o livro todinho essa semana, porque eu queria ter ainda mais clareza para falar para você. Ela tinha uma causa para morrer. Um jardim, ele morre por vidas. Assim como na criação e assim como na reconciliação. Esther também foi alguém que expressava beleza, formosura e obediência. Mas ninguém muda de um dia para o outro, ninguém expressa beleza de um dia para o outro. Sabe quanto tempo Esther se preparou? 1 ano. Às vezes nós queremos ser fast food de um dia para o outro. De um dia para o outro o cabelo está hidratado. De um dia para o outro a pele está bonita. De um dia para o outro mudou o hábito. De um dia para o outro está cheia de Deus. De um dia para o outro eu oro muito. Não é isso. É uma vida continuamente. Lá em Isaías 58:11. Continuamente, para se tornar um jardim. Ok? Esther também soube esperar o tempo certo de plantar e de colher. Depois de 1 ano, depois que ela encontrou o favor do rei, o que ela fez? Então, ela foi diante do rei. Ou seja, foi plantado. Ela seguiu a direção dos servos, ela seguiu a direção do tio. Ela deixou as pessoas plantarem na vida dela. Ela deixou-se ser moldada, ela deixou-se ser ensinada. Ela deixou-se ser exortada, ela deixou-se ser amada. Eu sempre falo aqui que quando eu converti, eu não levantava nem as mãos. E a minha anjo da guarda falava, Soraya, levanta a mão, mesmo que você não tenha sentido nada. Senão o povo pensa que você não está adorando. Desde então, eu tenho que, às vezes, me policiar para abaixar a mão, porque eu estou o tempo todo com a mão levantada. Eu fui ensinada, eu não aprendi, eu não nasci sabendo. Muita coisa eu ainda não sei. Eu chamo a atenção das pastoras. Às vezes a gente troca figurinha também. Ela chama das discipuladoras, a discipuladora chama de vocês. Mas eu tenho uma pastora também. A pastora Flávia é minha pastora. E ela também tem uma pastora. E por aí vai. Não é algo pessoal. É um aperfeiçoamento. É um preparo. Esther se preparou. Ela seguiu orientação. Mas depois, qual que foi a recompensa? Ela chegou diante do rei. E porque ela chegou diante do rei, ele perguntou, o que queres que eu faça? O que você precisa? Qual é o seu pedido? Pensa o Senhor falando para você.
Lígia, qual é o seu pedido? É a cura do Asaf? Então, é curado. É um coração restaurado? Então, seu casamento está restaurado. É a sua família convertendo? A salvação na sua casa. É alegria, é prosperidade. Mas sabe o que acontece? Nós não sabemos chegar diante do rei. Eu sempre testemunho que não tem nada que eu peça que Deus não tenha me dado. Irmãs, eu vim mudar para cá, sem brincadeira nenhuma. Acho que eu visitei umas 50, mas umas 30 casas. E o pastor, parece que eu sou mais brava que ele, tá? Mas não é. Ele ficava nervoso comigo, não é? Não é, Simone? Não, porque assim eu não vou ver mais nada. A Soraya chega, eu não vou visitar mais nenhuma, nós não vamos mudar mais. E eu ia, tá bom, amor, a gente vai dar certo, amor, você vai ver. Tem que ter paciência. Aí eu brincava com ele, pastor, hein? Que o pastor ele só não tem paciência com o primeiro rebanho dele, né? Brincadeira. E aí eu falei para ele, Ale, eu não vou mudar. Eu cheguei até a falar para as pastoras, se Deus não me der um apartamento. Assim, assado. Irmãs, Deus deu exatamente como eu queria. Podia ter sido 20 metros maior, 20 metros quadrados maior. Mas não tem problema. Mas eu estou em paz. Sabe quando você descansa? Irmãs, eu descanso. Então, Deus atendeu. Parece simples para você, mas para mim não era. Estava uma tribulação grande dentro de mim. Minhas emoções estavam assim. Entendeu? Então, você tem que entender. Deus quer atender o seu pedido. Por menor que se pareça, Ele tem desejo de satisfazer o seu coração. Porque desde o princípio Ele te colocou no jardim. O homem errou, Ele reconciliou com você. Ele te fez jardim. Eu quero te falar, você vai terminar os seus dias vivendo na eternidade, no paraíso com Cristo Jesus. Amém? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero que você fique de pé. Essa palavra foi para que você saia daqui me amando. Voltando no culto elas. Falar que você é um jardim regado de Deus. Sabe, não disperse, eu quero orar com você. Eu quero orar declarando sobre a sua vida que você vai tomar posse hoje dessa verdade, de ser um jardim regado. Irmãs, como eu falei para você, não sei se você conseguiu absorver a revelação de desde o princípio nós temos um jardim secreto. Irmãs, é tão poderoso o amor de Deus por nós, porque num evento como esse, Ele nos dá uma palavra que diz respeito ao que nós estamos fazendo. Deus nos ama muito. E se você vê, tem ligação com o que a pastora falou, a pastora Simone falou, tem ligação. Porque um jardim, ele é um ser triuno. Tem ligação com o que a pastora Flávia falou. Olha aqui para mim. Não saia daqui da mesma maneira. Não leve as coisas do Senhor de maneira natural. Nada no mundo espiritual é neutro. Tudo há um propósito. Eu não sei se você conseguiu absorver, mas eu quero orar com você. Amém? Nós vamos cantar uma música. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, porque essa palavra é para todas nós. Nós estamos na terra de passagem. Nós somos peregrinos. E nós estamos sendo aperfeiçoados, moldados, aperfeiçoados para reinar com Cristo Jesus. Você precisa ser esse jardim. Eu quero que agora você consulte o seu coração. Será que você tem sido um lugar de repouso? Você tem sido uma sombra agradável? Tem sido como alguém que oferece flores, como alguém que oferece frutos, como alguém que não espera nada em troca, como alguém que se prepara. Consulte o seu coração. Senhor, estou